Olá, amigos e amantes da história. Hoje vamos viajar aos tempos antes de Cristo e conhecer algumas obras que entraram para a história como as 7 maravilhas do mundo antigo. Mas o que as tornaram tão famosas? E por que elas foram escolhidas? Saiba agora assistindo a este documentário do History 2. Um bom programa. 2000 anos atrás, escritores fizeram uma lista das mais belas e magníficas estruturas que existiam. Elas se tornaram conhecidas como as 7 maravilhas do mundo. No Egito, havia a Grande Pirâmide em Gizé e Faraós, o farol de Alexandria. No continente grego, havia a estátua de marfim de Zeus em Olímpia. E desafiando a natureza, a pujante cidade da Babilônia abrigava os Jardins Suspensos. O templo de Ártemis em Éfeso, na Turquia, era o mais visitado do mundo. A tumba do rei Mausolo, o mausoléu, era adornada por centenas de imagens em tamanho real. E erguendo-se sobre a ilha de Rhodes, o Colosso, a maior estátua de bronze já criada. Apenas uma sobreviveu. As outras foram destruídas, pilhadas ou simplesmente desapareceram da face da terra. A verdade sobre elas se perdeu escondida sob 20 séculos de mitos. Agora, nossos investigadores voltarão aos locais onde existiram essas maravilhas com a missão de descobrir a verdadeira aparência das 7 maravilhas e reconstruí-las. Minha nossa! É absolutamente fantástico. Isso é incrível. Nós realmente temos um pedaço de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em terras destruídas por terremotos, enterradas sob o mar ou escondidas por prédios do mundo moderno, eles caçarão pistas para remontar essas estruturas. Encontrarão evidências de tecnologias avançadas, de ambição e realização em escala monumental. Este é o mundo perdido das 7 maravilhas da antiguidade. Mundos Perdidos, as 7 maravilhas do mundo. Há muito, os estudiosos discutem a verdadeira aparência das 7 maravilhas do mundo. A Grande Pirâmide ainda se mantém praticamente como era há 3.500 anos. Mas as histórias são tão fantásticas e as evidências tão escassas que os acadêmicos até já questionaram se algumas delas sequer existiram. A tarefa dos nossos investigadores é separar o mito da realidade. Mark Telesnik é um engenheiro geotécnico do Instituto de Tecnologia de Israel. Eu não fazia ideia de que haveria tantas evidências físicas para ver. O Dr. Peter Brand é historiador da Universidade de Memphis. Sua área de especialização é o Egito Antigo. Para mim, o que interessa é tentar chegar ao fundo dos fatos sobre essas estruturas. Deviam ser maravilhas, não foram apenas fruto da imaginação das pessoas. Tessa Dunlop é formada em literatura clássica pela Universidade de Oxford. Ela começa a investigação em Londres, partindo da concepção das 7 maravilhas. Mas de onde veio essa lista? O que me fascina sobre as 7 maravilhas é que elas não vieram do nada. Tudo que entrou nessa lista foi pensado e eu quero descobrir quem foi que decidiu que entrava nessa lista e por que escolheu essas 7 maravilhas em particular. No Museu Britânico, que abriga a maior coleção do mundo de artefatos da Era Clássica, Tessa encontra o historiador Lloyd Llewellyn Jones. Lloyd identifica as origens da lista na Grécia Antiga. O que exatamente é uma maravilha? Qual é a definição? Essa é uma boa pergunta, porque os próprios gregos não teriam usado a palavra maravilha quando essas listas foram originalmente compiladas. Os gregos usaram a palavra theaton, que significa ver, visão, um lugar que valia a pena ser visitado, esse tipo de coisa. E no decorrer dos séculos, com o passar do tempo, essa palavra foi mudada para tauma, que significa maravilha. Mas era mais do que uma lista de atrações turísticas. Ela foi criada na época em que a cultura grega dominava o mundo antigo. Alexandre o Grande havia liderado a mais temida força militar da história para conquistar desde a Índia até o Egito. Os gregos acreditavam estar na liderança de uma nova era de realizações, em que a humanidade alcançava novas alturas e começavam a catalogar os maiores monumentos em seu território. Das 7 maravilhas do mundo antigo, 4 eram de origem grega. Os costumes, hábitos e tradições da Grécia Antiga
são, sem dúvida, alguns dos mais conhecidos e preservados até os dias de hoje. Além de extremamente instruídos, os gregos possuíam práticas culturais riquíssimas, bem como a língua e a religião politeísta. As maiores expressões da arte grega eram os templos e as esculturas, todos com criatividade e perfeição invejáveis. A exaltação da beleza presente na reprodução da figura humana e a técnica perfeita das construções que não possuíam arcos ou abóbadas são lembrados até hoje. A arquitetura grega era ainda definida em 3 estilos básicos: dórico, jônico e coríntio. Até hoje, muitos pesquisadores se intrigam com a capacidade que esse povo tinha de construir teatros e templos que resistiam a catástrofes e ainda se encontram de pé. Então, já que existem tantas maravilhas criadas pelo homem, por que 7? E por que estas 7 em particular? Sabemos que os matemáticos e astrônomos babilônios eram muito ligados no número 7. De certo modo, 7 é o número derradeiro, então eu suponho que englobe tudo, englobe o conceito da totalidade. Embora escritores antigos como Heródoto tivessem escrito sobre os lugares que consideravam importantes, a primeira lista dos 7 marcos definitivos só surgiu no século II a.C. Aqui está. E esta lista, compilada por Antípatro de Sidron, traz uma surpresa. Aqui ele fala sobre o fato de que deitou os olhos sobre as grandes muralhas da Babilônia, que são largas o bastante para carruagens, em uma estátua de Zeus, e então ele fala do Colosso do Sol e dos Jardins Suspensos. Ele fala sobre a grande obra das pirâmides e depois da grande tumba do Mausolo, e diz que a mais grandiosa de todas é o Templo de Ártemis. Mas esta não é a mesma lista que conhecemos hoje. Faros, o farol de Alexandria, não é citado. A referência mais antiga a ele é encontrada em escritos do século VI d.C., e a lista de maravilhas antigas que possuímos atualmente tem talvez menos de 500 anos. O critério que conhecemos hoje é amplamente aceito devido às influências que tivemos do período renascentista, desde a Renascença e até o Iluminismo, quando artistas, especialmente alemães e holandeses, recriavam representações visuais de como eles imaginavam as 7 maravilhas do mundo, e este é o critério adotado até hoje. Imagens como estas gravuras de Martin van Heemskerck reacenderam o fascínio pelas 7 maravilhas. Elas mantiveram a ideia viva no imaginário coletivo. Mas quando foram criadas, algumas estruturas já estavam perdidas havia 1000 anos. E os nossos pesquisadores precisam de evidências arqueológicas diretamente relacionadas às próprias edificações. A busca por evidências físicas começará na Alexandria com Peter Brand. Tudo o que sabemos fisicamente sobre o farol garante sua posição como uma das maravilhas do mundo. Em uma ilha esquecida, ao largo da costa egípcia, no trabalho de design de uma torre de 2000 anos e em pedras que descansam sob as ondas há 6 séculos, Peter começará a construir uma imagem de Faros, um farol que guiava navios até a maior cidade da antiguidade e uma das mais esquivas das 7 maravilhas da antiguidade. A missão dos nossos pesquisadores é reconstruir as 7 maravilhas da antiguidade exatamente como eram quando foram construídas. Embora a lista tenha se originado em escritos do século III a.C., ela deve grande parte de sua fama a uma série de gravações extravagantes feitas centenas de anos mais tarde. Agora o historiador Peter Brand quer desvendar o mito e construir uma imagem do farol mais famoso da história. Dizem que ele tinha 3 estágios e mais de 90 metros de altura. O nome era Faros. Peter veio a Alexandria, 225 quilômetros ao norte do Cairo. Há mais de 2000 anos, este é o porto mais movimentado do Egito desde que Alexandre o Grande veio para cá. Em 331 a.C., ele fundou a cidade que levaria seu nome. Estou em um mercado movimentado na Alexandria atual. E nada mais adequado porque a antiga Alexandria era o centro comercial do mundo mediterrâneo. A cidade se tornou uma das maiores da antiguidade e um posto avançado da cultura grega no coração do Egito. Seduzia tanto intelectuais como comerciantes. A biblioteca que tanto os atraía, assim como a maior parte da cidade de Alexandre, há muito se foi. E exceto pelas lendas, resta pouco de Faros. A gravura de Martin van Heemskerck
retrata uma edificação quase mágica, uma estrutura envolvida por uma rampa em espiral que se elevava até as nuvens. Há muitas histórias mirabolantes sobre o farol. Parece que ele podia ser visto a quase 500 quilômetros de distância. Mas o que eu quero descobrir é o seguinte: qual era a aparência real do farol? Mas existem relatos mais verossímeis. Estrabo, o historiador grego, escreveu: uma rocha que tem sobre si uma torre admiravelmente bem construída de mármore branco e muitos andares. Representações de faros, como uma simples torre, podem ser vistas em moedas antigas encontradas na cidade. Agora, Peter viaja a 80 quilômetros ao longo da costa, partindo de Alexandria, para examinar uma estrutura que parece combinar com as moedas e com as descrições antigas. Esse monumento foi construído para honrar um dignatário egípcio na época em que Faros ainda estava de pé. E a semelhança com as moedas é inegável. Ele combina de maneira racional e crível com as descrições que temos. Tem uma base quadrada, uma seção mediana ligeiramente menor, de forma octogonal, e uma torre cilíndrica no topo, menor ainda. Seu formato incomum e o fato de que confere com antigas descrições e imagens levam à conclusão de que esta edificação é uma versão em miniatura de Faros. Faz todo o sentido para algum indivíduo ambicioso, em algum momento, decidir fazer o próprio farol em miniatura, esse marco local assombroso. Quando Faros foi concebido, o porto de Alexandria crescia a olhos vistos. Estrabo escreveu que ele foi construído para orientar navegantes até a segurança dos portos da cidade, evitando as rochas traiçoeiras. Mas do mar, olhando para o litoral de Alexandria, Peter acredita que ele pode ter servido a outro propósito. A costa da Alexandria moderna era muito diferente na antiguidade. Era uma planície sem nenhum marco geográfico. E nem mesmo a grande metrópole da Alexandria antiga tinha esses edifícios altos. Teria sido fácil passar navegando sem sequer saber que você estava perto da cidade. Talvez a intenção de Faros não fosse apenas alertar, mas sim dar as boas-vindas, um marco de navegação para avisar aos navios que eles haviam chegado ao seu destino. Mas qual era sua localização exata? Estrabo diz que seu nome é uma referência ao local onde se encontrava a Ilha de Faros. O problema é que hoje essa ilha não existe. Peter se encontra com o arqueólogo Colin Clements, que há 10 anos procura as ruínas de Faros. Ele explica que com o passar dos séculos, este litoral mudou dramaticamente. Não havia terra aqui. Se traçar uma linha partindo daqueles 2 minaretes, e aí eliminar todas as construções, talvez até aquela torre negra ali na Praça Moderna, não havia terra, havia apenas um caminho elevado, que ligava o continente à Ilha de Faros. Nos séculos III e IV a.C., algumas poucas centenas de metros de água separavam esta pequena massa de terra do continente. Ela era acessada através de um caminho elevado, uma passagem de pedra construída pelo homem que dividia o porto da cidade em 2. No decorrer de centenas de anos, um acúmulo natural de lodo fez a costa retroceder. Hoje, edifícios cobrem essas novas terras. Isso dificultou muito descobrir a localização exata do farol. Para estreitar suas buscas, Colin partiu de uma lenda local que afirma que esta fortaleza foi construída sobre as ruínas de Faros. Sua equipe começou a mergulhar aqui e encontrou ouro. Nossas pesquisas mostraram que onde estamos mergulhando, a concentração de elementos arquitetônicos antigos que procuramos está bem aqui sob a água. Em uma área de quase 1,5 hectares até hoje, registramos cerca de 3.000 elementos arquitetônicos, e existem mais. As ruínas estão espalhadas em 1,5 hectares do leito do mar, e algumas partes são tão grandes que só poderiam ter pertencido a uma estrutura imensa. Colin acredita que pertenciam a Faros. Encontramos blocos que, de tão enormes, só podem ter vindo de um monumento muito grande. São blocos de granito de 11 metros que pesam 70 toneladas.
O tamanho desses blocos certamente é um indício de que eles pertenciam a uma estrutura monumental. Sua localização bate com os relatos antigos, e seu estilo arquitetônico indica que são da época do Faros. Peter só se convence depois de ver alguns dos blocos que foram tirados do mar. Isso é incrível! Nós realmente temos um pedaço de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, parte do farol de Alexandria. Com certeza. Esta é a parte da entrada, é um dos montantes, as ombreiras daquela que devia ser uma entrada monumental de frente para o mar. E também encontramos outros elementos. Temos a outra ombreira, ainda sob a água, e temos também os fragmentos do lintel, também submersos, mas tudo se encaixa. Qual seria o tamanho exato dessa entrada? Quando eu estava de pé com as duas ombreiras e o lintel, calculamos que a porta teria mais de 12 metros de altura, uns 3 de profundidade e uns 4,5 metros de largura só a entrada. Então era um portal monumental. Ao juntar as pistas, podemos começar a recriar o farol, e a escala das ruínas reforça os escritos dos textos antigos, que nos dizem que era uma estrutura imensa, talvez de 90 metros de altura. E a réplica em escala que Peter viu é uma evidência convincente de seu formato geral. 3 estágios com uma base quadrada, o meio octogonal e uma coroa circular. Mas as partes da porta que foram recuperadas levam a outra pergunta. De que o farol era feito? Os textos dizem que era de reluzente mármore branco. Acontece que este é um belo granito vermelho de Assuã. E, segundo o que entendi no texto antigo, o farol era feito de algum tipo de pedra branca, talvez mármore ou talvez calcário. Existe um texto de Estrabo que esteve aqui no final do século I a.C., em que ele diz que a torre era de pedra branca. Existe um calcário local que pode ter sido usado na construção, mas não temos certeza. Mas nada impede que montantes como esse fossem feitos de uma rocha muito mais dura e resistente. Montantes são elementos arquitetônicos que sustentam peso. E até hoje, na fortaleza, embora ela tenha sido construída de calcário local, a entrada, os 2 montantes e o lintel são de granito vermelho de Assuã. Parece lógico pensar que os construtores de faros também reconheciam as diferentes qualidades de cada pedra. Granito para dar resistência e mármore ou até calcário branco para impressionar. Mas ainda resta um mistério. A palavra farol sugere que Faros possuía algum tipo de sinalização em seu topo. Será que um fogo realmente ardia no topo de seus 90 metros? É difícil imaginar. Se houvesse uma fogueira, o que estaria sendo queimado? Afinal, o Egito é uma terra praticamente sem árvores. O que eles queimariam? Seria muito caro manter um fogo ardendo por lá. Os especialistas estão divididos. Dizem que Faros permaneceu de pé por 1.600 anos e que no decorrer desse tempo o farol recebeu adaptações. Embora nenhuma evidência conclusiva tenha sido encontrada, é possível que um dia ardesse nele uma chama. Mesmo se não houvesse nenhum fogo em seu topo, ele brilharia sob o sol e, portanto, seria uma baliza graças apenas aos materiais que constituíam a edificação. E agora podemos recriar Faros. Em sua base havia uma entrada imponente e esculturas majestosas, esculpidas em granito vermelho de Assuã. Revestido de calcário branco, ele seria tão alto quanto o prédio do Capitólio em Washington. Este não era apenas um farol comum, mas um marco que atraía milhões até uma das cidades mais importantes do mundo. Na cidade de Éfeso, 800 quilômetros a noroeste do outro lado do mar, ficava uma edificação que atraía ainda mais pessoas. Era o santuário mais visitado do mundo antigo, o lar de Ártemis de Éfeso, a deusa da fertilidade. Alguns dizem que é o maior templo que já foi construído. As 7 maravilhas já eram lendárias mesmo quando existiam. Mas uma delas atraiu multidões como nenhuma outra. Era um templo enorme de 130 por 70 metros, criado para cultuar uma deusa. Ela ficava na antiga cidade turca de Éfeso, sobre uma falha geológica. Este é um lugar onde os terremotos ainda são comuns. E o templo de Ártemis de Éfeso permanece aqui em ruínas há mais de 16 séculos.
Ártemis, adorada pelos romanos na forma de Diana, era a mais reverenciada e adorada de todas as divindades femininas. Era a caçadora, a deusa da lua e da castidade. Em Éfeso, era a protetora dos partos e deusa da fertilidade, e este templo foi construído por suas devotas. Dizem que foi o maior templo do mundo antigo. Mas a imagem mais famosa do templo parece não ter sido retratada com precisão. A imagem mais conhecida do templo é este desenho de Heemskerk do período renascentista. E ele era um homem que permitia que o presente influenciasse sua interpretação do passado. Então o que temos é uma imagem de uma igreja italiana meio atarracada. Mas eu quero saber se esta é realmente uma representação do templo ou se de fato ele era muito mais grandioso. Tessa Dunlap encontra-se com o arqueólogo Julian Bennett. Ele passou anos explorando as ruínas do templo e da cidade que cresceu à sua volta. Julian, qual é a relação de Éfeso com o templo de Ártemis? Eram intimamente ligados. O santuário de Ártemis provavelmente foi construído muito tempo antes de haver um assentamento aqui. Mas com o passar do tempo, o santuário e o templo atraíram tantas pessoas que nasceu uma cidade aqui também. Séculos antes da construção do templo, o local abrigava um simples santuário. Durante todo o ano, devotos vinham oferecer preces à deusa. À medida que crescia o culto a Ártemis, a cidade também crescia. E peregrinos eram sinônimo de prosperidade. Éfeso se tornou um local importante graças a Ártemis. A cidade progredia rapidamente e prosperava graças à religião. Então, por volta de 550 a.C., o rei Creso financiou a construção de um novo templo que estava destinado a se tornar uma das 7 maravilhas da antiguidade. Até hoje, os turistas frequentam o local e levam estatuetas da deusa. Mas a quantidade atual de turistas não se compara às multidões que já apinharam estas ruas. As pedras que estão entalhadas pelo sítio são apenas um indício da estrutura que uma vez ocupou esta terra. Então todas essas pedras que estão aqui pertenciam ao templo original? Com certeza. E era aqui mesmo que ele ficava? Era exatamente aqui que o templo de Ártemis de Éfeso ficava. Olhando para o que sobrou, é muito difícil montar uma imagem mental de sua aparência. Também é difícil para os arqueólogos. É preciso usar muita imaginação. O complexo do templo ocupava toda esta área que estamos vendo agora. É realmente inacreditável. Plínio, o historiador romano, revela as dimensões da edificação. Ele diz que consistia de uma plataforma de mármore elevada de 140 por 70 metros. Sobre ela, colunas erguiam-se 18 metros para o alto e sustentavam a estrutura do telhado. Tessa e Julian percorrem o sítio. Eles acreditam que essa descrição combina com as evidências que estão no local. O templo todo se estenderia até ali, até aquele canto. Então, vamos mostrar mais ou menos qual era o tamanho dele. A escala era absolutamente gigantesca, não era? Com certeza, sim. Esse foi o primeiro templo a ser construído inteiramente em mármore e especialistas calcularam a quantidade necessária, cerca de 51 mil toneladas. E quando surgiu a pergunta sobre a origem de tanto mármore, eles descobriram uma pista no folclore local. Diz a lenda que um pastor de cabras descobriu depósitos de mármore quando um de seus animais chutou um pedaço de pedra solta. Vendo o brilho da rocha embaixo da pedra, ele correu por 13 quilômetros até Éfeso para contar o que havia encontrado. 2.500 anos depois, arqueólogos fizeram uma busca em um raio de 13 quilômetros do local e redescobriram a mesma pedreira. Quer dizer que o mármore desta pedreira foi usado para construir o templo? Sem dúvida. Como pode ter tanta certeza? Bem, esta é a única pedreira de mármore branco a 13 quilômetros de Éfeso. E outro jeito de saber é através de análises químicas. Podemos analisar o mármore e confirmar sua origem. Então o mármore é o mesmo? É o mesmo, não há dúvida nenhuma. Eu não sei porquê, Julian, mas eu imaginava que a pedreira seria um buraco branco e ofuscante. Contudo, estamos aqui... bem sem graça, não é como eu imaginei que seria. Bem, isto está exposto há mais de 2.000 anos, mas se você olhar em volta, o que tem em cima é mármore cinza, mas o que nós queremos é isto aqui. Este é o mármore branco, e dá para ver que é bem brilhante mesmo. Depois de polido, sua aparência devia ser divina. Imagine pilares enormes feitos disso. Pois é.
E uma vez que o mármore estivesse no local, a construção podia começar. Olhando aqui, você verá as fundações de parte do templo que já foi uma das 7 maravilhas. Então eu estou sentada nas fundações? Isso mesmo, feitas desse belo mármore branco. Pelo que eu estou vendo, tem uma linha bem limpa aqui. Não usaram nenhuma argamassa, não é? Tudo foi construído sem argamassa. Contudo, esta é uma área propensa a terremotos. Havia a ameaça constante de que a terra fosse chacoalhada por tremores. Então, o que o mantinha de pé? A gravidade e o peso foram as fundações, essencialmente. Mas as paredes eram mantidas em pé por uma série de cavilhas, e o mesmo valia para as colunas. Elas tinham uma cavilha central para manter a coesão da estrutura. Está me dizendo que uma simples cavilha de madeira manteve um templo enorme de pé? É o que temos aqui, um buraco de cavilha em formato de cauda de andorinha dos 2 lados. Haveria um pedaço de madeira aqui, ou possivelmente, dependendo do que os construtores locais usavam, um pedaço de metal. Mas nos templos mais antigos sempre se usava madeira. Um santuário existiu neste local durante séculos. Era solo sagrado. O templo não poderia ter sido construído em outro lugar. Mas os arquitetos enfrentavam um problema enorme. O local era um mangue. De alguma maneira, eles precisavam criar fundações estáveis para sustentar tal estrutura. Segundo nossas fontes, na época da construção, eles fizeram uma plataforma de carvão e pele de ovelha para estabilizar o solo. Essa solução, uma fundação sob a fundação, distribuiu o peso da estrutura e evitou que afundasse. E isso permitiu a construção de uma edificação extraordinária, 127 colunas elevando-se altivas. O sol penetrava através de um teto aberto, iluminando a peça central do templo, a estátua da deusa Ártemis. Este templo original ficou de pé por mais de 200 anos, antes de ser destruído por um incêndio em 323 a.C. Reconstruído, ele perdurou por mais 6 séculos até que um terremoto finalmente o destruiu para sempre. O mármore foi pilhado para ser usado em outras construções. As paredes desta mesquita do século XIV têm peças do templo de Ártemis. Grande parte do templo foi removida e reutilizada em outras obras. Dá para reconhecer o tipo de mármore e calcário usado aqui. E esses pedacinhos? Está vendo? Este é outro pedaço. Provavelmente do grande altar, mas com certeza do templo de Ártemis. Dá para reconhecer o mármore, um excelente mármore branco. Este ornato é um meandro, pela maneira como se entrelaça. E o rio local também era chamado de meandro. E como pode ter tanta certeza de que isso veio do sítio do templo? Neste caso em particular, nas primeiras escavações, eles encontraram material como este, que é do grande altar. De início, achei que não conseguiria porque o sítio está meio vazio. E achei que não seria capaz de imaginar a aparência do templo. Mas, na verdade, uma vez que Julian demonstrou como ele seria, depois de ver as evidências e também o mármore, de repente tive uma ideia do que inspirou escritores como Plínio e sua descrição lírica e eu fiquei muito empolgada. Acho que o equivalente atual, nosso ponto de referência, seria o Partenon, na Grécia moderna. Mas isto faz o Partenon parecer minúsculo. Teria sido maior, mais amplo, mais alto, mais intrincado e mais brilhante. E é claro, o ponto central do templo era a estátua de Ártemis. Pelos padrões modernos, este prédio era imenso. Para um peregrino 2.500 anos atrás, a escala, a quantidade de mármore envolvida certamente causava espanto. Contudo, havia ainda outra estrutura 2.000 anos mais antiga, ainda muito maior. Cada uma de suas pedras pesava 2,5 toneladas. E havia mais de 2 milhões delas. Uma das primeiras listas das 7 maravilhas do mundo foi compilada por volta do século III a.C. pelo historiador grego Antípatro de Sidron. Quando foi escrita, um dos monumentos da lista já era uma lenda e já tinha 2.000 anos. A Grande Pirâmide de Gizé fica nos limites do Cairo, a capital do Egito. Ela ocupa uma planície rochosa conhecida como Platô de Gizé. Ela se encontra ao lado de 2 outras pirâmides, mas a Grande Pirâmide, a maior das 3, foi construída para o faraó Quéops. O objetivo era garantir sua passagem segura para o além-túmulo. O historiador Peter Brand quer saber como ela foi construída.
Estou na periferia da Cairo atual para visitar a única maravilha sobrevivente da antiguidade, a Grande Pirâmide de Gizé. Muitos ainda acham que existem mistérios cercando esta estrutura maravilhosa. Por exemplo, como ela foi construída. Mas acho que existem pistas para entendermos como os antigos conseguiram construir essa obra fantástica. Peter convoca Dennis Stokes, um egiptólogo que concentrou sua pesquisa nas ferramentas e técnicas utilizadas pelos construtores das pirâmides. Não importa quantas vezes eu venho aqui, eu nunca me canso de olhar. É simplesmente incrível mesmo. 145 metros de rocha maciça. Até o final da construção da Torre Eiffel em 1889, esta era a mais alta estrutura já construída pelo homem na Terra. Sua construção, que levou 20 anos, exigiu quase 2,5 milhões de blocos de pedra, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas. No decorrer de 20 anos, isso significa posicionar um novo bloco a cada 2 minutos. E existem 203 fileiras de blocos. Cada lado da pirâmide mede 230 metros com margem de erro de centímetros. E cada um de seus cantos está alinhado com pontos cardeais. Gostaria de saber como descobriram onde ficava o norte. Bem, Peter, com a ajuda destas duas ferramentas aqui. Elas já foram encontradas em representações de tumbas e também temos modelos delas. E estas são réplicas. Estas ferramentas simples, chamadas Bey e Merket, eram usadas para marcar os pontos onde uma estrela nascia e permanecia perto da estrela polar. A partir disso, um ângulo podia ser estabelecido, e uma linha no meio desse ângulo mostrava o norte. Então teremos uma linha perfeitamente reta que corre exatamente do norte para o sul. Aí teremos um dos lados da nossa pirâmide. Mas o que eu quero saber é como transformar essa linha reta numa base quadrada, sobre a qual podemos construir a pirâmide. O processo de traçar um quadrado começa pela marcação da linha norte-sul. Vamos pôr esta pedra aqui. Pronto, já estabelecemos que estamos perfeitamente alinhados na direção norte-sul. E agora... Precisamos de outra linha na direção leste-oeste. Você leva para lá e eu ponho a minha pedra aqui. Pronto, pode pôr a sua no chão. Isso aqui. Mesmo. Prontinho. Agora, como é que nós vamos conseguir ângulos retos do leste para o oeste? Usando esta ferramenta. É um esquadro simples. Nós sabemos que os esquadros eram usados pelos egípcios porque temos modelos deles. E podemos usar o esquadro desta maneira. Podemos colocá-lo ao longo da linha norte-sul e depois usar a segunda linha para estabelecer a direção leste-oeste. Ao mover a segunda linha até se alinhar com o esquadro, pode-se estabelecer a direção leste-oeste. Está um pouco fora. Um pouco mais, um pouco mais. Pronto. O comprimento da lateral é medido com precisão. Depois, o processo é repetido no canto seguinte. Uma vez marcados os 4 cantos, o processo é repetido para eliminar erros. E, finalmente, um quadrado quase perfeito pode ser construído. Embora fosse preciso muita habilidade, esta era a parte fácil da construção. A etapa seguinte envolvia cortar, dar forma e erguer quase 6 milhões de toneladas de rochas. Vestígios de uma pedreira podem ser encontrados na sombra da pirâmide. Em suas paredes, antigas marcas de formões mostram onde a rocha foi cortada à mão. Cada pedaço de rocha talhada tinha de ser transformado em um bloco. A rocha era partida usando um martelo, uma cunha e a habilidade do pedreiro. Ele usa a talhadeira para fazer um furo inicial em um local cuidadosamente escolhido e então parte a rocha com 2 ou 4 golpes. Em seguida, ela precisava ser desbastada e com alto nível de precisão. A criação de uma estrutura como a pirâmide de Quéops exigia que as faces de cada bloco fossem perfeitamente planas. Dennis identificou a técnica utilizada pelos construtores das pirâmides. Temos 3 hastes aqui. E as 2 hastes externas são unidas por um barbante esticado. A terceira, que tem o mesmo comprimento das outras 2, agora pode ser usada para verificar se toda a superfície ao longo do barbante realmente está nivelada. Aqui está certinho. Que tal levarmos um pouco mais para lá? Vamos ver este lado agora? Ah, sim. Muito bom. Apesar da simplicidade, é uma ferramenta muito precisa.
E uma vez posicionados os blocos nas pirâmides, eles utilizavam outros instrumentos de medição, pois não bastava saber que uma superfície era plana. Ela precisava estar em ângulo perfeitamente reto em relação a todas as outras superfícies. Bastava pôr esta armação em F contra uma borda vertical. Se o barbante encostasse na barra inferior, a borda estaria reta. E esta armação em A, o equivalente egípcio do nível de bolha, diz se o bloco está na horizontal. Vamos olhar o nosso nível e ver se está certo. Para mim, parece que sim. E supostamente, se estivesse torto, ficaria assim. Isso mesmo. Ficaria muito claro e você saberia que não estava realmente na horizontal. O exterior da pirâmide era feito de blocos de arenito, mas as câmaras internas foram construídas com um material muito mais resistente, o granito. A tumba de Quéops está vazia, exceto pelo sarcófago de granito esculpido em uma única peça de rocha. É engenharia em escala bem menor, mas tem sido um quebra-cabeça para os arqueólogos desde sua descoberta. Dennis, estamos na câmara funerária de Quéops e este é um sarcófago de granito maciço, o primeiro da espécie a ser feito. Mas como foi que fizeram isso? Encontramos uma marca no sarcófago feita por uma broca tubular de cobre. E essa broca de cobre foi usada junto com areia para desbastar a rocha. E também devido às dimensões. Essa marca revela o tamanho da broca. Tinha 10,5 centímetros de diâmetro. Usando uma broca circular de cobre, os antigos egípcios foram capazes de esculpir o sarcófago pedaço por pedaço, camada por camada. E depois, com polimentos, eles conseguiram remover praticamente todas as evidências. O que me surpreende é que fizeram um trabalho tão bom que se não tivessem deixado esta parte aqui, não seria possível descobrir como foi feito. Com toda certeza, sem essa marca, nós simplesmente não saberíamos como o primeiro sarcófago de granito do mundo foi feito. O maior mistério da pirâmide sempre foi descobrir como os blocos foram levados da pedreira até o local. Eles não podiam ser rolados, pois seriam danificados. Os egiptólogos descobriram evidências que mostram como pode ter acontecido. Este trenó seria capaz de sustentar um bloco pesando mais de 2 toneladas. Cerca de 6 homens fortes seriam necessários para puxá-lo sobre uma superfície plana. Mas à medida que a pirâmide subia, os blocos tinham de ser transportados cada vez mais para cima. Acredita-se que eles usavam rampas, mas se fossem íngremes demais, teria sido impossível puxar o trenó. No Egito, as rampas não podiam ter mais de 7 graus de inclinação. Existem provas concretas disso porque os meus experimentos mostram que se tiver mais de 7 graus, o trenó escorregará para trás sozinho. Se a inclinação fosse de apenas 7 graus, à medida que a pirâmide ficasse mais alta, a rampa teria de ser mais longa. Finalmente, teria de ser tão longa que passaria da pedreira. Mas existe uma teoria alternativa. Uma rampa circular, assim chamada porque circunda a pirâmide. Manobrar grandes blocos de rochas em volta dos 4 cantos teria sido difícil. Mas Dennis acredita saber como as rampas foram usadas, combinando uma parte reta e uma parte circular. Eu acho que a solução era a rampa ser reta até uma parte do caminho, porque até 2/3 da subida, muitos blocos teriam de ser arrastados. Mas depois disso, no último terço da pirâmide, a quantidade de blocos para arrastar seria muito menor. Então, isso significa que eles podem ter usado uma rampa circular no último terço da pirâmide. Esse método de construção das pirâmides sempre foi uma teoria, até agora. Recentemente, arqueólogos descobriram uma rampa no platô de Gizé, a poucos metros da Grande Pirâmide. É surpreendente que isto tenha sobrevivido aqui. Ah, é sim. E é claro que esta parede reteve todo o cascalho e tudo mais que subia naquela rampa. Então deve ter sido feito de cascalho solto e depois eles construíram esta parede de tijolos de argila para conter os escombros. Isso. Ela permitiu a construção da Grande Pirâmide em apenas 20 anos. E quando estava terminada, era muito diferente do monumento que conhecemos hoje. Estava envolta em calcário liso, há muito pilhado e usado em edificações por toda Cairo. Temos uma ideia de qual seria sua aparência a partir dos blocos de calcário restantes em volta do pináculo desta pirâmide menor, nas proximidades.
E agora podemos mostrar a Grande Pirâmide completa como ela era cerca de 4.500 anos atrás. Com 146 metros de altura e cobrindo uma área de mais de 5 hectares. E o que faz dela uma das verdadeiras maravilhas do mundo não é o mistério, nem a vanguarda da tecnologia usada em sua construção, mas sim a engenhosidade, porque algumas das ferramentas que vimos aqui são as mais simples que se pode imaginar. Contudo, eles conseguiram produzir resultados incríveis, precisos e surpreendentes. Se a Grande Pirâmide tivesse sido destruída, talvez fosse difícil acreditar que as 7 maravilhas existiram, especialmente porque nunca se encontraram evidências para uma delas, um jardim suntuoso no meio do deserto. As 7 maravilhas do mundo eram verdadeiras exibições de ambição e feitos de engenharia. E uma delas seria lembrada como uma tentativa de desafiar a natureza, um oásis feito pelo homem no deserto. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Sabe-se menos sobre eles do que sobre qualquer outra das maravilhas. E os especialistas estão até divididos sobre sua existência. Dentre todas as 7 maravilhas, eu realmente acho que os jardins suspensos são a mais problemática porque há bem menos pistas para seguir. Então eu quero descobrir quais são as evidências arqueológicas, quais são os documentos que existem e também o que nós de fato queremos dizer com a palavra suspensos. Se esses jardins eram elevados, então como é que eles eram regados? Dizem que a Babilônia era a cidade mais espetacular do mundo. Hoje, suas ruínas podem ser encontradas na província de Babil, no Iraque, 80 quilômetros ao sudoeste de Bagdá, assolada pela guerra. Durante muitos anos, arqueólogos vasculharam estas terras para encontrar provas de que os jardins suspensos eram reais e fizeram algumas descobertas surpreendentes, muralhas, palácios e templos, mas nenhum sinal de um grande jardim. Grande parte do que foi encontrado foi construída por um rei babilônio citado no Antigo Testamento, o rei Nabucodonosor II, que reinou por volta de 650 a.C. Sabemos disso porque ele mantinha registros detalhados do que construía em escrita cuneiforme, em tábuas, cilindros e até mesmo em tijolos. Mas existe alguma menção do jardim suspenso? Tessa se encontra com um especialista em Babilônia, o professor Irving Finkel, no Museu Britânico. Nabucodonosor II reconstruiu a cidade de cima a baixo sem poupar despesas, e ele fez questão de deixar um registro bem detalhado, então todas as suas realizações foram registradas com orgulho e em detalhe, e nenhuma dessas linhas de escrita cuneiforme diz alguma coisa sobre os jardins. Então, sem evidências arqueológicas dos jardins e sem nenhum relato do rei, por que persiste a ideia de que eles existiram? As únicas informações concretas de que dispomos vêm dos historiadores gregos. Antípatro, escrevendo no século III a.C., fala sobre eles assim como Estrabo. Acho que o testemunho dos gregos tem de ser levado a sério. Afinal, todas as outras maravilhas existiram. Sabemos disso porque algumas ainda existem. Então, para essa história ter começado, deve ter existido alguma coisa na Babilônia. Então, os gregos escreveram em um período posterior, quando os jardins suspensos e Nabucodonosor já não existiam. Sim, mas precisamos levar muito a sério o que esses gregos dizem, porque eles só falavam a verdade. Mas se os jardins existiram, por que Nabucodonosor não fez menção deles? Pelos gregos sabemos que ele se casou com uma moça chamada Amitis, princesa de Média, uma região montanhosa do Irã. Diz a história que ela ficou com saudade de casa e que odiava a vista de sua janela, que era plana e entediante, e que Nabucodonosor construiu esses jardins para que ela ficasse feliz. Mas apesar de soar muito romântico, isso também me parece muito plausível, porque dá para imaginá-lo dizendo aos seus engenheiros: ponham alguma coisa lá em cima que pareça um jardim de montanha para minha mulher ficar feliz. E foi o que fizeram. E se você estivesse descendo o rio Eufrates de barco na condição de turista ou visitante e visse essa coisa, ficaria muito impressionado, porque não é comum ver jardins no alto, eles geralmente ficam embaixo. Então imaginaria que era algo milagroso. Acho que precisamos presumir que existiram. E eu acho que Nabucodonosor construiu algo do gênero. Para descobrir exatamente o que Nabucodonosor pode ter construído, Tessa viaja até o Museu Pérgamo, em Berlim, na Alemanha,
onde está reunida uma das maiores coleções de artefatos babilônios. Aqui ela pede ajuda a Lloyd Llewellyn Jones, especialista em história persa. Ela quer ter uma ideia da habilidade dos construtores babilônios e da escala em que eles trabalhavam. Aí está. E a primeira coisa que Lloyd mostra é o que qualquer visitante veria ao entrar na Babilônia: o portão de Ishtar. Então esta teria sido uma das entradas para a antiga cidade da Babilônia? Com toda certeza. Hoje nós chamamos de Portão de Ishtar, mas na antiguidade era chamado de Portão de Ishtar, que derrota os inimigos, porque este era um dos principais portais de entrada para o centro da cidade. Isto ficava no extremo norte da cidade, e este grandioso arco aqui tinha portas de cedro atrás, que abriam ao longo do caminho estreito até o coração da cidade, passando pelos palácios, pelos zigurates ou templos. O tamanho e a beleza deles são impressionantes. Como é que foi que eles fizeram isso? Com certeza, é monumental mesmo, não é? Especialistas acreditam que a porta de Ishtar ficava junto dos jardins, mas foram os jardins e não a porta que entraram na lista das 7 maravilhas. Só podemos imaginar que os jardins eram ainda mais extraordinários. As cores e o formato do portão só seriam possíveis com o uso de tijolos vitrificados, caros e difíceis de fazer. Não surpreende que atrás da fachada, constituindo a parte principal da estrutura, houvesse um tipo de tijolo muito diferente: o tijolo de barro seco. Arqueólogos sugerem que a maior parte da Babilônia foi construída com esses tijolos. Mas apesar de baratos e fáceis de fazer no calor da Babilônia, não eram o ideal para usar em um jardim. Para entender por quê, Tessa visitou um especialista em tijolos na Inglaterra, onde eles são feitos de modo tradicional. Um tijolo de barro secado ao sol ou um tijolo de argila é um material colhido do chão, colocado em formas e secado ao sol. Esse tijolo foi feito assim. Nossa, eles são muito arenosos. Sim, são. Esfarelam fácil. Pode-se usar na construção, mas não em lugar exposto ao tempo. Como assim? O que aconteceria? Tudo ruiria. O tijolo se deteriora e desmancha. Veja o que acontece com o tijolo na água. Vê-se imediatamente que ele se transforma em lama. Que coisa! Veja só, lama pura. A maior parte dos jardins deve ter sido feita de tijolos de barro, talvez revestidos com os tijolos vitrificados. No porão do Museu Pérgamon, de Berlim, outro tijolo com o nome de Nabucodonosor revelou como eles foram encaixados. O interessante está aqui, na beirada, porque aqui, nessa beirada, há uma grossa camada do que se chama betume. Isso parece piche, algo assim. É piche. É um líquido de petróleo que solidificou. Na verdade, este aqui é o equivalente babilônico do cimento e podia manter os tijolos juntos. Então havia tijolos e argamassa. Exatamente. E havia outra coisa, porque isto, de fato, é a prova d'água. No Velho Testamento, por exemplo, Noé recebeu ordem de revestir o casco da arca com betume. Sabe por quê? Para impermeabilizar. Então, os babilônios sabiam criar uma estrutura impermeável. Especialistas acreditam que sua posição mais provável fosse junto da porta de Ishtar. Mas no árido calor da Babilônia, um jardim desses exigiria cuidado constante. O rio Eufrates cortava a Babilônia, mas se os jardins eram elevados, a água devia ser trazida do rio de alguma forma. Evidências arqueológicas sugerem que no tempo de Nabucodonosor usava-se uma alavanca com contrapeso chamada Shaduf. Pesquisas também sugerem que os babilônios tinham um sistema em parafuso para elevar a água. Para saber que tipo de plantas poderiam ter crescido nos jardins, Tessa visitou o Centro de Estudos Botânicos Kew Gardens, na Inglaterra, onde falou com a especialista Jules Hayward. Estou muito impressionada. Isso é muito mais exuberante do que imaginei. Esses tipos de plantas teriam crescido nos jardins suspensos? Bom, acreditamos que esse é exatamente o tipo de folhagem tropical.
E não os tipos de cactos nativos que eles tinham nos jardins, mas com esse efeito tropical, porque os jardins eram para o público. Em outras palavras, os jardins não eram para representar a Babilônia, mas para representar algo maior, algo mais impressionante. Aquele era um lugar natural, mais um lugar para ser admirado pelos seres humanos. Então era mantido, cultivado, irrigado. Eles conseguiam cultivar plantas que jamais existiriam ali naturalmente. O que você disse sugere uma tecnologia e conceitos sofisticados. E isso explica por que os jardins foram considerados tão maravilhosos. Com certeza, era uma afirmação, uma exibição. Das 7 maravilhas, esta é a mais difícil de recriar. Eu acho, vendo as evidências, tijolos, betume, que os babilônios tinham a tecnologia para construir os jardins. Mas sem vestígios arqueológicos para dar ideia de como eram os jardins, temos de voltar aos historiadores gregos. E a melhor descrição é a de Estrabo. Ele fala de arcos, de terraços, de escadarias que conduziam à água. Não é muito, mas os historiadores gregos costumavam coletar informações de modo científico. Então acredito neles. Usando esses testemunhos escritos e as evidências colhidas da Babilônia, é possível construir uma imagem do aspecto dos jardins. Terraços suspensos de tijolos de barro rejuntados com betume e engenhocas tecnológicas para manter plantas exóticas crescendo no calor do deserto. Os babilônios, habituados a jardins públicos, podem ter achado os jardins suspensos prosaicos, mas para os observadores gregos, eles eram uma maravilha do mundo. Os gregos criariam a própria maravilha da engenharia, uma figura de bronze de 30 metros de altura, a maior estátua da antiguidade, o Colosso de Rhodes. Há 23 séculos, a ilha grega de Rhodes abrigava uma extraordinária maravilha da engenharia, mesmo para os padrões de hoje. O Colosso foi a maior estátua que o mundo já conheceu. Rhodes fica no Mediterrâneo, a 15 quilômetros da costa da Turquia. O Colosso ficava na capital, também chamada Rhodes. Nosso investigador, Mark Talesnik, veio para cá trazendo os relatos de escritores antigos para tentar imaginar como a estátua foi feita. Estamos em Rhodes para tentar dar forma ao Colosso. Os poucos dados estão reunidos e se baseiam em escritos muito antigos. Dizem que ele tinha cerca de 31 metros de altura e dizem também que era feito de bronze, com esqueleto interno de pedra e ferro, e que um dedo da estátua era aproximadamente a altura de um homem. A grande pergunta é: podemos usar esses dados para aprender alguma coisa sobre o Colosso? Não sabemos onde ele ficava, nem que aspecto tinha. O especialista local, Dr. Manolis Stefanakis, é um arqueólogo clássico. Ele disse a Mark que o Colosso foi construído pelos habitantes para celebrar uma grande vitória. O Colosso foi feito por um escultor local chamado Carés, e os habitantes resolveram fazer a estátua depois da bem-sucedida defesa de Rhodes contra o exército macedônio. A estátua foi feita para comemorar a bem-sucedida defesa da cidade após 305, quando ela foi sitiada. Quando a estátua foi feita? Ele começou a estátua no ano de 292 a.C. e levou 12 anos para terminar, de modo que ele a entregou em 280 a.C. O Colosso era uma imagem de Hélio, o deus Sol protetor da ilha. Os habitantes acreditavam que Hélio tinha criado Rhodes, a ilha mais bela do mundo, e em troca eles ofereciam gratidão e fervorosa veneração. Outras representações de Hélio foram achadas em Rhodes. Uma de tamanho importante pode dar a indicação de como apareceu o Colosso. E a característica muito interessante é que há vários buracos na cabeça. Muitos buracos. Para que serviam? Para colocar raios de ferro ou de metal que saiam da cabeça como os raios do sol. A cabeça do Colosso pode ter sido assim coroada com raios de sol.
Fontes antigas relatam que o colosso foi feito com barras de ferro e lastreado com pedras. Mark acredita que o método de construção do colosso e seu tamanho determinaram a posição da estátua. Qual era o aspecto e a posição da estátua? Uma representação é Hélio acenando com a mão e segurando um pano com a outra. Acenar seria difícil, porque para alguém acenar, a pressão, principalmente aqui, seria enorme. Eles teriam que escorar. Exato. Para segurar o braço, e eu acho que não ficaria bonito. Não ficaria nada bonito. Então eu acho que podemos esquecer a chance dele acenar com o braço. No entanto, se a mão do colosso estivesse tocando a testa, protegendo os olhos, a estátua ganharia estabilidade. Qual a razão da existência do pano ou do laço? Uma terceira perna, para dar estabilidade. A técnica de esculpir túnicas para dar mais estabilidade a estátuas é bem documentada. Isso tornaria a enorme estrutura do colosso mais forte. O exterior foi descrito como inteiramente feito de bronze. Manolis levou Mark a um local de produção de bronze, uma fundição que data do tempo do colosso. Isso prova que a tecnologia para construir a estátua existia ali. Temos aqui nesta área 7 locais de fundição desse tipo. Então sabemos que esta é a área dos ferreiros. Isso é importante porque o colosso foi fundido em bronze. Podiam fazer aqui uma estátua de que tamanho? A altura máxima de uma estátua feita aqui seria de cerca de 10 metros. Peças de bronze de até 1,5 metro de comprimento podiam ser fundidas aqui e unidas para criar uma estátua de até 10 metros. O colosso também foi feito por partes, com folhas de bronze fixadas no esqueleto interno da estátua. Esse método dava flexibilidade, o que fazia a estátua suportar ventos fortes. De que tamanho deveria ser a fundição para construir o eu colosso? acho que precisaríamos de instalações no mínimo 3 vezes maiores que estas. Já achou alguma coisa parecida? Não, ainda não tive essa sorte. Mark descobriu a aparência do colosso e ficou claro que os habitantes tinham a tecnologia para fazê-lo, mas isso não ajudava a localizar o colosso. Representações tradicionais, como esta gravura do século XVI, mostram o colosso em pé no porto, com os navios passando entre suas pernas. Mas há um problema. Os relatos dizem que a construção durou 12 anos. Se isso aconteceu aqui, seria preciso fechar o porto. Mas esse porto era de importância estratégica vital para a ilha. Como era esse porto 2.500 anos atrás? Bom, esse era o principal porto militar de Rhodes e teriam de bloquear a entrada do porto militar do mais importante porto da cidade naquela época. E por 12 anos? Por 12 anos. Os construtores da estátua viviam em tempo de guerra e construíram o colosso para comemorar uma importante vitória depois de um forte cerco naval. Não faria sentido celebrar isso comprometendo as defesas. Com base em nossas discussões, deduzimos que o colosso montado no porto, ao menos a essa altura da história, não é uma possibilidade. Isso é totalmente fictício e tem origem no romantismo medieval, certamente. Quando comparamos esses argumentos a fontes antigas que dizem que a estátua caiu sobre a terra, fica claro, a imagem tradicional do colosso a cavalo no porto não passa de fantasia renascentista. Alguns arqueólogos creem que o colosso ficava onde hoje está a fortaleza de São Nicolau. A fortaleza data do século XV, mas algumas de suas pedras podem ter vindo do tempo do colosso. Nós temos evidências, elementos da fortaleza original, como estas pedras ou estes degraus. Além disso, temos várias bolas como estas. Balas de canhão? Na verdade, são bolas de catapulta. Bolas de catapulta. Ah, desculpe. Elas foram lançadas de fora para dentro ou para fora? Foram lançadas pelos macedônios. As bolas de catapulta datam da época do sítio cujo fim o colosso celebrava. Este lugar estava claramente ocupado na época. Além disso, a fortaleza está colocada em um outeiro de rocha sólida, o que daria ao colosso uma ótima fundação.
Quais os prós e os contras do Colosso ser construído, digamos, por ali, naquela área? Sinceramente, eu não vejo prós nessa teoria. É muito improvável uma estátua dessas na entrada de um porto militar. Na minha opinião, eu nunca faria uma estátua dessas aqui. Eu procuraria outro lugar, talvez mais alto, para ela ser vista por todo mundo. Observando a cidade, faria sentido o Colosso ficar em uma colina para ser visto de longe. A caminhada na colina forneceu uma pista. Embaixo do que já foi uma escola, partes de antigas construções foram achadas. Uma dessas construções era um templo de Hélio. Este aqui é o ponto mais alto do centro de Rhodes, cerca de 20 metros acima do nível do mar. Deste lugar, fizemos 2 descobertas importantes. Primeiro, uma cabeça de mármore de Hélio e importantes inscrições listando os nomes dos sacerdotes de Hélio. O que isso nos diz? Isso nos diz que provavelmente estamos no exato local do templo de Hélio. Hélio era a maior divindade de Rhodes. Acredita-se que toda esta área foi dedicada à sua veneração. E nos limites do antigo templo, agora há o Palácio dos Mestres de Arte, construído na época medieval pelos Cavaleiros de São João. Faz sentido que o Colosso ficasse na área do templo de Hélio, e daqui ele veria os 3 portos mais importantes da cidade. Então, estamos no ponto mais alto da cidade murada, avistando os 3 portos. Sim, se o Colosso estivesse aqui, ele veria o porto comercial e o secundário deste lado. E se viermos aqui, ele também veria o porto militar. Tá bom. Além disso, sabemos que, quando caiu, o Colosso atingiu casas na área em volta do palácio, uma das mais densamente povoadas áreas da época. Ao cair aqui, o Colosso deve ter esmagado casas, o que sugere que este era realmente o local do Colosso. Bom, é isso. Este é o lugar onde pensávamos que o Colosso estava. Eu estou imaginando que ele teria o dobro da altura do atual palácio, então. Pelo menos. Foi uma grande operação, não era só um homem construindo um colosso, mas deve ter havido um exército de homens. Na época, as pessoas acreditavam nos deuses e ver aquele colosso dominando tudo deve ter sido uma coisa assustadora. 31 metros de bronze envolvendo um esqueleto de ferro e pedras, o colosso era tão grande que diziam que seus dedos eram do tamanho de um homem. Levou 12 anos para ser construído e foi completado em 282 a.C. Os habitantes fizeram uma estátua em homenagem ao deus. Atravessando o mar, onde hoje é a Turquia, um homem faria 400 estátuas para honrar a si mesmo. Ele era o rei Mausolo, e as estátuas adornariam o primeiro mausoléu. Cada uma das 7 maravilhas era uma grande obra de engenharia, e cada uma tinha suas peculiaridades. A pirâmide de Gizé era um túmulo criado a partir de uma enorme, mas simples forma geométrica. Houve outro túmulo que admirou o mundo civilizado com a beleza de seus ornamentos e suas centenas de estátuas. A outrora grande cidade de Halicarnasso é agora a pequena Bodrum no sudoeste da Turquia. No século IV a.C., Halicarnasso era a capital da Cária, parte do Império Persa e cidade do rei local, Mausolo. Na esperança de fundar uma dinastia para manter a linhagem real, ele se casou com a irmã Artemísia. Diz a lenda que por volta de 350 a.C., ela construiu um túmulo para honrar a memória do irmão. Acho surpreendente no mausoléu de Halicarnasso que ele não tenha sido construído em honra a nenhum grande daquela época, nem ao guerreiro persa Xerxes, por exemplo, nem em honra a Alexandre o Grande, mas foi construído para um governador menor, mas muito bem sucedido, o rei Mausolo. Pouca gente ouviu falar dele. Para isso entrar na lista das 7 maravilhas, devia haver algo de realmente magnífico em sua estrutura.
Não há imagens antigas do mausoléu e, de novo, as mais influentes descrições chegam até nós pelo artista da Renascença Martin van Heemskerk. Mas isso terá base na realidade? Nossa investigadora Tessa Dunlap encontrou novamente o Dr. Julian Bennett, um arqueólogo que passou vários anos tentando reconstituir a história do rei Mausolo. Por que esse enorme mausoléu foi construído? Muito boa pergunta. Não sabemos, sinceramente. Ele era conhecido por taxar muito a população e reuniu uma fabulosa fortuna. Presume-se que foi para se mostrar, para mostrar o quanto era rico. Graças a escavações do século XIX, sabemos exatamente onde se localiza o mausoléu. Tessa e Julian tentarão reconstituí-lo, combinando as evidências físicas com os relatos históricos. Plínio deu as dimensões do mausoléu, depois confirmadas pela arqueologia. Ele tinha 36 metros de comprimento por 30 de largura, cobrindo toda esta área escavada. A base da estrutura foi feita com um tipo característico de pedra, a pedra calcária. Andar nesta estrutura dá bem a ideia de sua imensidão, não é? Sim, realmente a estrutura é substancial, fundada nesses blocos maciços de pedra calcária. Então esse seria o andar térreo, as fundações? Este seria o térreo, sim. Acredito que o piso térreo. Havia mais 4 ou 5 níveis com blocos desse tipo. O local de descanso do rei Mausolo era uma câmara mortuária subterrânea embaixo da base de pedra. Vamos dar uma olhada ali, daquele lado, onde está a câmara mortuária, já que ela é a razão de toda a estrutura, não é? Certo. Note que ela fica de lado e não fica no centro. A razão para isso é que quando ladrões de túmulo viessem, eles não encontrariam a câmara. Era a teoria. Caminhando até o local da câmara mortuária, Tessa e Julian encontram outro artifício para deter ladrões. Uma enorme pedra funcionando como barreira. Esta é uma pedra que bloqueia. A pedra encaixa neste espaço aqui, onde há esta parte plana e ela bascula até aqui. E esta borda encaixa nesta aqui. Isso é impressionante. Imagino que fosse impossível entrar. Sim, mas isso não impediu as pessoas de tentar. E pode-se ver onde alguém andou escavando cuidadosamente para tentar entrar sob a pedra. E vemos as mesmas marcas na pedra de bloqueio. Mas não havia como retirar a pedra. Podemos nos apertar e passar. E aqui estamos na câmara mortuária. Este é o lugar onde teria ficado o sarcófago. É aqui que Mausolo está enterrado? Isso. Bem aqui? Selada pela pedra de bloqueio, a câmara mortuária estava enterrada sob outro imenso peso de pedra, o próprio mausoléu. Julian pôde descrever a estrutura graças ao relato de Plínio. Este era o piso térreo original, e por cima, esse espaço foi preenchido com o pódio do mausoléu, como se fosse um bolo de casamento gigante. Plínio conta que o túmulo tinha 43 metros de altura, cerca do dobro da altura desse minarete. Então está claro que a maior parte das pedras do mausoléu desapareceu, provavelmente foi roubada. Mas a pedra calcária é tão característica que os arqueólogos puderam identificar pedras em outras construções de Bodrum. Uma delas é um castelo do século XV. Aonde quer que você olhe no castelo, você vê pedra calcária reutilizada. O que estou procurando é identificar que pedras vieram do mausoléu. Pedra calcária e mármore. Calcária e mármore. Há um mármore muito branco, o mármore pariano, que é facilmente reconhecível. Muitas dessas placas foram incorporadas ao castelo e os especialistas chegaram a uma conclusão surpreendente. A maior parte da estrutura do mausoléu deve ter sido maciça, sem espaços internos. Plínio diz também que sobre o pódio havia uma série de colunas e um teto piramidal, e uma descoberta no castelo revelou outro detalhe. O que vai me mostrar agora, Julian? Este é um grande pedaço de mármore branco que foi reutilizado como batente. Mas se olharmos do outro lado, podemos ver que é parte de uma viga mestra. Vê este degrau? É parte da decoração do nível de cima sobre as colunas do mausoléu. O que tudo isso revela sobre o túmulo? O que é significativo desta pedra em particular é seu comprimento, que ficou intacto.
Isso permitiu calcular o espaço entre uma coluna e outra e sabemos que era de exatos 3 metros. Isso faz pensar em como foi enorme o empreendimento de construir o mausoléu. Esse espaço entre colunas combina com a descrição que Plínio fez do mausoléu. Agora Tessa e Julian poderiam usar as proporções para recriar a estrutura básica. Um pódio maciço de 18 metros de altura, suportando uma colunata de 36 colunas espaçadas por 3 metros. E no topo puseram uma pirâmide escalonada. Mas não foi isso que fez deste monumento uma maravilha do mundo. Plínio descreveu uma construção adornada de fabulosas estátuas e relevos. Neste local, apenas fragmentos das estátuas foram encontrados. Um relato do século XVI dá conta da destruição das estátuas lançadas em fornalhas. Elas se transformaram no calcário da argamassa que rejuntaria as pedras do castelo de Bodrum. Mas 2 grandes estátuas foram recuperadas e suas réplicas estão à porta do castelo. Aqui temos cópias de 2 estátuas do mausoléu. Uma que muitos dizem ser do próprio Mausolo e outra que muitos dizem ser de Artemísia. E estátuas como essas ou parecidas estavam em toda a volta do mausoléu? Sim, a crença geral é que as estátuas soltas estavam em 3 níveis básicos, no nível do pódio e em 2 níveis de estátuas fixas em volta da parte de cima. Conhecendo o tamanho das estátuas e as dimensões do mausoléu, especialistas estimam que até 400 figuras cercavam as paredes. Segundo Plínio, uma magnífica carruagem de 4 cavalos ficava no topo. Vestígios encontrados nos escombros do local deixam entrever sua antiga glória. Esta era uma carruagem de 4 cavalos, toda feita de mármore branco, com arreios de metal para os cavalos. Mas o que ninguém sabe é se havia alguém na carruagem. Essa é a questão. Juntando as evidências físicas e os relatos dos autores antigos, podemos construir uma imagem convincente de como pode ter sido o mausoléu de Halicarnasso. Era uma imensa construção de 3 níveis, consistindo de um pódio, uma colunata e um teto. Coberto de mármore brilhante, ele dominava a paisagem. Frisas e cerca de 400 estátuas dominavam cada superfície, e no topo, uma carruagem de 4 cavalos. Para mim, o mais importante do mausoléu é que ele foi construído para ser o rei Mausolo. Trata-se do legado de um rei, portanto, exemplifica as influências a que ele estava exposto, política e geograficamente. Há uma enorme colunata de mármore branco, uma pirâmide, uma extraordinária carruagem no topo. Isso significa que o mausoléu e toda a estrutura não se pareciam com nada visto antes. Tal era a majestade do túmulo do rei Mausolo que a palavra mausoléu entrou no vocabulário popular. Apesar de os gregos honrarem muitos deuses, um deles reinava supremo. Em Olímpia, uma estátua do rei dos deuses, feita de ouro e marfim, talvez tenha sido a maior de todas as estátuas. Das 7 maravilhas listadas pelos sábios gregos no século III a.C., só uma ficava na Grécia continental, símbolo do status que a colocava lado a lado com as grandes civilizações. Com mais de 12 metros de altura e feita de ouro e marfim, era a estátua do rei dos deuses, Zeus. Para descobrir que evidências restam da estátua, Mark Talesnik viajou a Olímpia, na península do Peloponeso, a sudoeste da Grécia. Hoje, Olímpia está cheia de ruínas e lembranças, testemunhos da importância do lugar para os antigos. O que chama a atenção é a quantidade e a qualidade das evidências físicas da área inteirinha. Mas, por outro lado, viemos até aqui verificar a estátua do templo de Zeus. E aí estamos no escuro, porque não há evidências físicas, então vamos precisar fazer muita pesquisa para imaginar como seria essa estátua. Mark pediu o auxílio de Judy Barringer. Doutora em arqueologia, Judy é uma autoridade em Olímpia.
Esse era o lugar dos Jogos Olímpicos que começaram em 776 a.C. e tinham enorme importância cultural. Espalhados em mais de 50 acres, havia pistas de corrida, piscinas, ginásios e templos, todo o necessário para o mais importante evento do mundo antigo. E os jogos eram em honra a Zeus. Os jogos e os eventos atléticos não eram só jogos e eventos, mas eram feitos em homenagem a um deus, que no caso era Zeus. Então estamos num santuário religioso, não só num lugar de atletismo. A estátua ficava no Templo de Zeus, que foi construído em 456 a.C. e destruído por um terremoto no século V de nossa era. Bom, estamos aqui, Mark, no Templo de Zeus. Esse foi o maior templo de Olímpia e sua estrutura mais importante. O visitante fazia oferendas a Zeus do lado de fora do templo, entrava e podia contemplar a estátua. Os escombros das enormes colunas externas revelam o provável aspecto do templo. Minha nossa, isso é fantástico. Impressionante, não é? Tá legal, aqui temos 1, 2, 3, 4 colunas paralelas entre si que desmoronaram. As seções caíram como dominós. E vemos os capitéis. O que você acha que causou esse padrão? É notável. De todas as explicações que nos foram dadas, uma fala do efeito dos terremotos. Se as colunas estavam inteiras quando o terremoto ocorreu, se estavam unidas por vigas entre si, na direção que as vigas caíram, as colunas caíram também. É isso mesmo, muito bem. A beleza daqui é que essa direção está perfeitamente alinhada para todas as colunas e o corte de cada seção é uma linda ruína. Mark mediu as colunas perfeitamente preservadas para determinar a altura da estátua. 51 centímetros, 71, 55 centímetros, 64 e essa tem 78. O historiador grego Pausanias diz que o templo tinha 18 metros de altura e o cálculo de Mark confirma isso. Medindo o espaço entre as colunas exteriores de cada lado, sabemos que o templo tinha 67 metros de comprimento e havia colunas internas. As colunas tinham a altura de 1, talvez 2 andares. E havia a colossal estátua de Zeus na nossa frente, bem aqui. Muito bem, foi por isso que viemos. Exato, é por isso. A razão da existência do templo era essa, abrigar a estátua. Para saber como era a estátua, Mark conta com poucos relatos, e todos modernos. Mas um escritor antigo disse que a estátua tinha 12 metros, e Estrabo disse que, se Zeus se levantasse, ele destelharia o templo. Esses relatos conferem com os cálculos de Mark da altura das colunas. Sabemos também quem construiu a estátua. Um escultor chamado Fídias já tinha seu lugar na história com a criação de outra estátua na Acrópole de Atenas. Também sabemos onde ele construiu a estátua graças a uma grande descoberta, um pote com o nome de Fídias. O surgimento dessa evidência acabou mostrando o local exato de seu ateliê. Hoje, restos de um antigo templo cristão dominam o local. Muito bem, Mark. Este é o ateliê de Fídias. Foi aqui que ele teria feito a estátua de Zeus? Isso mesmo. Vemos as paredes externas, algumas passagens e algumas colunas no centro, por ali. A estátua foi construída entre as colunas, para ver se caberia na outra estrutura. O tamanho e as proporções do ateliê de Fídias eram idênticos ao espaço que a estátua deveria ocupar. Quando a estátua foi posta no lugar, 20 anos depois que o templo foi construído, ela precisava caber e caber perfeitamente, senão o templo era tão perfeito, não se poderia colocar a estátua dentro sem ter certeza de que daria certo. Mark notou algo mais no ateliê. Ele parece ter a mesma orientação do templo. Para descobrir se isso foi intencional, ele fez algumas leituras. Bom, vamos medir a situação desta parede. Leio 79 graus no aparelho. Aqui... Nossa! A leitura indica exatos 80 graus.
O resultado foi surpreendente. O ateliê e o templo estão perfeitamente alinhados. As diferenças que medimos foram tão ínfimas que não pode ter sido obra do acaso. Na minha opinião, eu acredito que tudo isso tem a ver com a luz. Mark acredita que tanto trabalho para recriar as condições do templo só se explica se a luz do sol tiver papel fundamental no projeto de Fídias. Mas falta saber como a estátua foi construída. Sabemos que a estátua de Zeus não foi feita de pedra, que a pele era de marfim e a túnica e as sandálias de ouro. Na época, só Fídias criava estátuas com esses materiais que exigiam exímia habilidade artesanal. Esses moldes encontrados no ateliê podem ter sido usados para fundir a túnica de ouro. E junto aos moldes encontraram estas inúmeras lascas de marfim. Eu gostaria de ter uma ideia de como eles fizeram a pele com marfim, como obtiveram folhas de marfim das presas dos elefantes. Eles retiravam camadas. Assim como se aponta um lápis, uma camada fina saía. Mas como amolecer o material? Afinal, presas de elefantes são muito duras. Acreditamos que os gregos mergulhavam o marfim em vinagre. Só por um tempo, até ele se tornar maleável. Entendi. E uma vez amolecido, o marfim podia ser colocado em moldes. Isso mesmo. E o marfim tomava a forma do molde. Quando secava, ficava com esse formato em definitivo. Mas mesmo as maiores presas de elefantes renderiam partes relativamente pequenas de marfim, e a estátua de Zeus era colossal, com 12 metros de altura. O que daria estabilidade a esse grande quebra-cabeça uma vez montado? Sabemos por analogia com esculturas anteriores de Fídias que a estátua de Atenas Pártenos no Partenon, também um colosso de marfim e ouro, sabemos que ele usava uma armadura de madeira, talvez de ferro, ou podemos assumir que foi o caso também para Zeus mais tarde. E há evidências de que Fídias não contou apenas com o tamanho para tornar sua estátua impressionante. Após notar a orientação idêntica do templo e do ateliê, Mark acredita que a iluminação tenha sido essencial. Voltando ao local, a evidência no chão mostra que Fídias usou um truque clássico para aumentar o impacto de sua estátua. A pedra usada para construir o templo era pedra calcária local, cinzenta e monótona. Então, para levantar o interior do templo e maximizar a luz, ele cobriu tudo com gesso. Teria sido usado gesso branco no exterior do templo para imitar o mármore. Quer dizer que... E há restos de gesso aqui na superfície, como podemos ver neste pedaço aqui. O gesso parece monótono e amarelado hoje, mas quando o templo foi feito, ele era de um branco brilhante que refletia a luz e tornava as colunas radiantes. E Fídias usou outro truque ainda. Como a única entrada de luz no templo era a enorme porta, ele projetou um detalhe que otimizava o efeito da luz. Exatamente à frente da estátua, ele fez um espelho d'água, cujas evidências persistem 2.500 anos depois. Se você correr os dedos por aqui, vai sentir um canal. E você pode seguir a linha não só deste lado, mas do outro lado também, exatamente no mesmo ponto. Isso é uma linha d'água, um limite onde com certeza havia água. Então está dizendo que havia 5 ou 6 centímetros de água aqui. O dramático reflexo criado pela água se somava à opulência do marfim e do ouro do corpo de Zeus. Rodeada pelas colunas brilhantes do templo, a visão devia ser de enlevo e inspiração. Nas mãos de Zeus havia um cetro, emblema de seu poder, e uma figura alada de Nike, deusa da vitória. Iluminado por tochas e fogo, o templo deve ter sido um local simplesmente espetacular. O templo era constituído de uma estrutura incrivelmente bem ornamentada e de estátuas. Tudo tornava o templo muito bonito. Mas nós não viemos aqui pelo templo ou por nenhuma outra coisa, senão pela estátua de Zeus. A estátua, seu tamanho e dimensões, comparada ao tamanho, a beleza e dimensões do templo, devia ser realmente muito impressionante para fazer da estátua uma das 7 maravilhas, e não o conjunto com o templo. As 7 maravilhas sempre cativaram a mente humana, desde que foram criadas. Das 7, só a Grande Pirâmide sobrevive. Mas o que levou à destruição das outras maravilhas?
e por que elas continuam a nos fascinar até hoje. Elas são tidas como coisas próximas da perfeição, o maior produto do mundo clássico, um padrão que seria referência para realizações futuras, sempre julgadas inferiores. Mas as 7 maravilhas marcaram o início de uma revolução em um tempo em que o homem ampliava suas conquistas e impunha sua autoridade no mundo, desafiava a natureza e se tornava seu senhor. O tamanho da pirâmide, do farol e do mausoléu. A tecnologia de ponta do Colosso e do Templo de Ártemis. O domínio da natureza que criou os jardins suspensos e o sonho que criou a estátua de marfim de Zeus. Cada maravilha simbolizava uma ousadia, mas cada uma também revelava uma fraqueza humana, a arrogância. 2 túmulos, a grande pirâmide de Gizé e o mausoléu de Halicarnasso foram feitos para conseguir imortalidade. O mausoléu foi a tentativa de um rei de ter seu nome lembrado através do túmulo mais ornamentado que o mundo já viu. Para mim, o mais importante do mausoléu é que ele foi construído para ser o rei Mausolo. Trata-se do legado de um rei. Seu trabalho foi em vão. Apesar de ter sobrevivido até o século XV, terremotos danificaram muito o mausoléu e, como se deu com muitos monumentos, suas pedras foram roubadas e incorporadas a um castelo dos cruzados. Aquela gente não se importava com o legado do rei Mausolo. Não contentes em levar as pedras do mausoléu, a maioria das magníficas estátuas que circundava o túmulo também foi destruída, lançada ao fogo, queimada para fazer a argamassa. A palavra mausoléu permanece, mas poucos conhecem sua origem. Do mesmo modo, apesar de a Grande Pirâmide ser reconhecida no mundo todo, quantos sabem que era o túmulo do faraó Quéops? A tentativa do homem de criar e venerar deuses não foi melhor. As 2 maiores estátuas de todas, o Colosso de Bronze e a estátua de Zeus, de ouro e marfim, foram sem dúvida exemplos de habilidade e dedicação. O Colosso era visível a quilômetros. O efeito que ele causava na ilha e também nas áreas vizinhas deve ter sido incrível. A primeira coisa que alguém via quando chegava a Rhodes por mar era a coroa de sol e a cabeça do deus pairando no horizonte. O Colosso foi a maior estátua de bronze jamais construída até então, mas ela durou meros 54 anos. No Colosso vemos a ligação entre o bronze, a rocha e o ferro. E a ligação entre os 3, que aguentou 60 anos de rajadas de ventos fortes, não aguentou o impacto que a natureza lhe impôs. Como o Templo de Ártemis e o farol, o Colosso foi derrubado por um terremoto. Ele nunca foi restaurado, porque um oráculo vaticinou que se o Colosso fosse reconstruído, grandes desgraças viriam. Durante 900 anos, ele ficou intocado, símbolo da desmedida ambição humana. A estátua de Zeus sobreviveu mais tempo. Sempre magnífica, sempre extraordinária. A estátua impressionava. Os materiais usados eram incrivelmente bonitos. Como o Templo de Ártemis e o mausoléu, sua destruição aconteceu quando da chegada do cristianismo. Quando a igreja baniu os ritos pagãos, em 391 de nossa era, Olímpia, lar da estátua, entrou em decadência. A estátua foi levada para Constantinopla pelo imperador cristão Teodósio. Outrora maravilha do mundo, o magnífico Zeus de marfim se tornou pouco mais que um troféu. Antes do cristianismo, o Templo de Ártemis era um dos mais visitados santuários do mundo. A magnificência do templo revelava seu status. Foi o único templo de mármore, daquele tamanho e daquele tipo feito no mundo conhecido. Este templo foi considerado o maior de todos.
O Partenon, perto dele, era pequeno. E o prédio, a estrutura em si já era uma maravilha, e dentro a extraordinária figura da deusa, que atraía, me parece, o mundo todo antes da chegada do cristianismo. O templo sobreviveu a desastres, foi reconstruído após um ataque que o incendiou e foi saqueado pelos godos. Ele só não sobreviveu a um mundo em mudança. No século IV, a deusa já não atraía multidões. O cristianismo tinha mais apelo. Então, quando o templo foi danificado por um terremoto, ninguém se interessou em reconstruí-lo. Com toda a sua grandeza, nem o farol sobreviveu às mudanças. Ptolomeu, rei da Alexandria, achava sua cidade a maior de toda a civilização. Quando precisou de uma luz para trazer seus navios ao porto, um farol qualquer não bastaria, e ele construiu o farol. Só a Grande Pirâmide era mais alta. Tudo o que conhecemos fisicamente do farol garante seu lugar na lista das maravilhas do mundo. Mas quando a cidade decaiu, o farol perdeu seu brilho. No século X, ele foi adaptado e usado como mesquita, antes de ser destruído por um terremoto em 1375. Era de esperar que a maravilha da qual não restam traços fosse a mais próxima da natureza. Os jardins suspensos da Babilônia foram uma tentativa do homem de dominar a natureza. Que arrogância! Um oásis tropical no meio do deserto. Foi uma batalha constante para evitar que a natureza reclamasse sua terra. Inevitavelmente, a batalha foi perdida. As 7 maravilhas são prova da habilidade de engenharia do homem e de sua ambição sem limites. Todas se perderam, exceto a pirâmide, mas até ela foi despida e roubada de suas pedras para a construção do Cairo. Mas nenhum desses projetos foi um fracasso. Seu legado pode ser uma lição sobre os perigos do orgulho, mas criou um exemplo brilhante, prova de que a ambição, a vontade e a visão podem criar coisas lendárias. Recentemente foram escolhidas as 7 maravilhas do mundo moderno, ou Novas 7 Maravilhas do Mundo, que representam os monumentos mais importantes da modernidade, segundo sua história e arquitetura. Foram escolhidos por meio de uma pesquisa aberta e divulgados no dia 7 de julho de 2007, numa cerimônia no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. São elas: o Coliseu de Roma. Localizado na capital italiana, o Coliseu, ou Anfiteatro Flaviano, é o maior anfiteatro do mundo, com 45 metros de altura, e abrigava cerca de 50 mil pessoas. O Templo Chichén Itzá, no México. Localizada na península de Yucatán, a cidade arqueológica, ou cidade-templo, foi a capital da civilização maia, fundada aproximadamente em 450 a.C. Importante centro político e econômico dos maias, ela foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1988. As ruínas de Machu Picchu, no Peru. Considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, Machu Picchu representa o local onde floresceu parte da civilização Inca e por isso é também chamado de Cidade Perdida dos Incas. A estátua do Cristo Redentor, no Brasil. Localizado no Morro do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, o monumento de Jesus Cristo é um dos ícones mais importantes do país, sendo um cartão postal da cidade maravilhosa. As muralhas da China. Grande construção em pedra, granito e tijolo, as muralhas da China, ou Grande Muralha, foram construídas entre os séculos III a.C. e XVII d.C. e possuem cerca de 20 mil quilômetros e 7 metros de altura. As ruínas de Petra, na Jordânia. Situada no Oriente Médio, as ruínas de Petra representam uma cidade histórica e arqueológica que foi construída cerca de 300 a.C., sendo esculpida em penhascos de arenito núbio. O Taj Mahal, na Índia, localizado na cidade de Agra, é o suntuoso mausoléu construído em mármore branco em meados do século XVII, a mando do imperador Shah Jahan, em homenagem à morte de sua mulher,
Ariuman Banu Begum. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo programa.